Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes,
mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas.
A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas.
Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento.
Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes,
mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas.
A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas.
Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento.
Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes,
mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano.
A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona.
Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento.
Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes,
mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas.
A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kinsey Vanunu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas.
Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento.
Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes, mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento. Mega Tubarão 2, 2023, é um thriller de ação e ficção científica que mergulha o público de volta às profundezas do oceano, onde criaturas pré-históricas e megalodontes aterrorizantes espreitam. Jason Statham retorna como Jonas Taylor nesta aventura subaquática de alto risco, repleta de suspense, batalhas contra monstros e visuais de tirar o fôlego. Mega Tubarão 2 é um filme de ação e ficção científica de 2023 dirigido por Ben Wheatley, servindo como sequência do filme Meg de 2018. Enquanto o filme original oferecia uma mistura de suspense e espetáculo, a sequência recebeu críticas mistas a negativas. Os críticos apontaram que a tentativa do filme de equilibrar o absurdo com a seriedade muitas vezes não funciona. Por exemplo, Richard Lawson, da Vanity Fair, comentou que o filme acumula uma concepção ridícula atrás da outra em um ritmo que faz com que o público se deixe levar, destacando que ele abraça o exagero sem tentar ser sério demais ou descolado. Da mesma forma, Kenzie Ivanonu, do Offscreen Central, criticou o filme por ser entediante, afirmando que foi a pior coisa que um filme de tubarão poderia ser: chato. 5 anos após os eventos do primeiro filme, Mega Tubarão 2 acompanha Jonas Taylor, Jason Statham e sua equipe enquanto exploram a Fossa das Marianas. A missão deles é interrompida por uma operação de mineração ilegal liderada pelo mercenário Montes, Sérgio Peris Mencheta, que inadvertidamente libera megalodontes e outras criaturas pré-históricas no oceano. A equipe precisa então lutar contra essas criaturas enquanto descobre uma conspiração envolvendo os patrocinadores corporativos da operação. O filme toma liberdades significativas com a biologia marinha e a física. Por exemplo, a representação dos megalodontes sobrevivendo nas profundezas do oceano é cientificamente implausível, já que essas criaturas foram extintas há milhões de anos. Além disso, a forma como a sobrevivência humana sob pressão extrema é retratada é exagerada para efeito dramático. Mega Tubarão 2 oferece sequências de ação eletrizantes e efeitos visuais impressionantes,
mas carece de uma narrativa envolvente e desenvolvimento de personagens que poderiam elevá-lo além de um filme típico de monstros. Enquanto pode atrair fãs do gênero que buscam entretenimento descomplicado, aqueles que procuram uma narrativa mais coerente e cientificamente fundamentada podem se sentir desapontados. Embora Mega Tubarão 2 entregue ação emocionante e visuais espetaculares, ele aposta mais no espetáculo do que na história. Fãs de aventuras com tubarões vão aproveitar a experiência, mas quem busca uma narrativa mais profunda pode sentir falta disso. É uma aventura subaquática selvagem feita para puro entretenimento.